Mais um programa do Paulinho. E hoje eu trouxe aqui, com muita honra, o meu grande amigo já a longa data, colega de faculdade, Luiz Fernando Vilas Boas. Um grande colega, um excelente profissional que cada dia que se passa, mediante os próprios esforços dele, ele vem conseguindo alcançar patamares até de esfera nacional. Ele é advogado, ele atua na área penal, também na área de família, e hoje veio aqui para trazer um pouquinho da sua história de vida, trazer um pouquinho da sua experiência profissional e também o que de fato está acontecendo lá em Brasília depois daqueles ataques do dia 8 de janeiro. Luiz Fernando Vilas Boas, meu grande amigo, meu muito obrigado por ter aceito esse convite aí, mesmo diante dessa turbulência ultimamente que você tá, né? É Brasília, é aqui, essa correria toda. Então, assim, antes de mais nada, se apresenta aí pro nosso público. Quem que é o Luiz Fernando Vilas Boas? Primeiro, eu acho que eu não sou digno de tanto elogio aí, mas eu agradeço humildemente. E quero dizer que é um prazer, uma alegria muito grande, uma felicidade poder estar aqui no teu programa. Para mim é um prazer, realmente uma honra o convite que você me fez, quero deixar registrado de público. E mais uma vez, eu te falei isso pessoalmente, mas desejo sucesso, muito boa sorte e que seja abençoado nessa tua nova fase da vida, como apresentador, como advogado. Realmente, desde a época de faculdade, um rapaz sempre muito comunicativo, muito alegre, extrovertido, e os resultados vêm. A comunidade gosta, a população te reconhece, enfim. Meus cumprimentos a você e a toda a sua família. Como você já me apresentou, sou Luiz Fernando Vilas Boas, sou advogado, militante aqui na cidade de Apucarana, e há alguns anos eu fui à cidade de Brasília, migrei para lá, onde possuo escritório, é o meu escritório próprio lá, tenho uma equipe lá de advogados, já estou lá há alguns anos, e eu faço essas áreas que você comentou. Eu trabalho com processo penal, processo de família e tribunais superiores. Então são as áreas que eu atuo. Eu acho que aí desde o início que nós começamos lá na faculdade, juntos já se vão 13 anos de atividade ininterrupta, desde os bancos acadêmicos até nossa atuação hoje, várias parcerias em tribunal do júri, etc. Mas um resumo é essa forma: atuo como advogado e com muito orgulho, muito prazer e muita vocação, eu acredito, para isso. Justamente. E Luiz Fernando, e assim também, você também, assim como eu, não veio de família também de muitas posses, né? Você teve que ralar para chegar claro, aonde você chegou, né? Não foi só a faculdade, tivemos juntos também em pós-graduações, em especializações durante esses últimos anos. Você concorda comigo que, assim, foi a educação que de fato está conseguindo nos manter aqui onde nós estamos, né? Uma coisa que eu te falo com certeza é que não há atalhos. O único caminho é a educação. Não tem abreviação para isso. O único caminho é a educação. Graças a Deus tivemos uma boa base familiar, uma base sólida. Eu digo que a gente só consegue colher os frutos quando a gente planta e planta muito bem plantado, em terreno sólido, fértil. Eu atribuo todo o resultado que nós temos hoje aos meus pais, que me educaram com muito carinho, muito amor. Me colocaram para estudar num colégio que para mim é referência, é um colégio que transformou a minha vida, Colégio São José, aqui na cidade de Apucarana. Trago com o maior carinho, maior recordação os professores que lá tive, os tempos que lá fiquei, os colegas, os amigos que fiz lá, pessoas verdadeiras. E eu consegui observar a transformação que eu tive com base na educação que me foi proporcionada. Que legal. E a partir dali nós fomos para a faculdade, depois pós-graduação, fiz a especialização na UEL posteriormente, em processo penal, mas é essa situação, não há atalho, caminho é a única educação. Com certeza. E Luiz Fernando, como advogado, qual que é a maior dificuldade que você encontrou nesses anos? É importante você deixar isso bem claro para os nossos telespectadores, para aqueles que querem ingressar nessa área. Então, assim, já de pronto, uma das maiores dificuldades que você identificou nesses mais de 13 anos aí de carreira? Pode parecer engraçado, mas a maior dificuldade, talvez, que eu tenha encontrado são os próprios advogados. Porque muitas pessoas saem da faculdade sem o preparo adequado, outras que já estão no mercado não têm o preparo adequado. A atualização necessária? Não tem. Eu conheço advogados que formaram em 1985 e permanecem até hoje. Conheço advogados que não conseguem ligar o computador, hoje é tudo eletrônico. Com certeza. Mas esse é um ponto da maior dificuldade, mas ela não é a única. Não é a única. É uma briga diária pelo reconhecimento das prerrogativas do advogado, é uma briga diária pelo reconhecimento da profissão, é uma briga diária
para a consideração que as pessoas devem voltar a ter pela classe da advocacia. Pela classe, nós nos referimos exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil, que é a classe que nós fazemos parte, né, Exato, Luiz Fernando? Exato. Se você pegar os contos de Machado de Assis, os contos machadianos, os livros, as obras, você vai ver que, invariavelmente, sempre tem um advogado lá no meio. Sim. E se você pegar as narrativas dele, que ele faz do advogado, a relevância que ele dá ao advogado, o prestígio que ele dá, como a cultura daquela época tratava o advogado, era algo extraordinário. Um tapete vermelho nos eventos que se faziam presentes, totalmente, né? Hoje, infelizmente, com a grande quantidade de cursos, com a má formação desses novos profissionais, aconteceu que inverteu-se os papéis. As pessoas passaram a tratar a advocacia como mais uma profissão, justamente, quando em verdade é a única elencada na Constituição Federal. Com certeza. Não tem médico, não tem promotor, não tem delegado, não tem juiz. Não tem juiz. A única Constituição alçada, a profissão alçada é a advocacia. Sim. Aquele previsto no artigo 133, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. É a única profissão que é citada na lei maior. É a única, não tem mais nenhuma. E aí você vê na realidade do dia a dia onde você encontra essas barreiras. Concorrência desleal seria uma delas. Absurdo. O desrespeito com o próprio colega, né? E a própria, você acredita que seria a própria desunião da classe que acaba, assim, atrapalhando a todos os advogados? Você falou tudo aí em relação a isso. Ainda à tarde conversávamos porque é o seguinte, eu estou tentando buscar uma perícia para um processo de um erro médico. E já foi para o 4º perito nomeado e eles não conseguem, ninguém aceita o cargo, porque a classe ela é muito unida. Os médicos são muito unidos. Com certeza. Que é um exemplo que a gente sempre dá, né? É o exemplo que a gente dá. Agora você pega a nossa classe de advogados, como você mesmo citou, a concorrência desleal. Isso é algo que é vilipendiar a tua própria profissão, é pisar na tua profissão. É impensável, você tem uma tabela mínima de honorários. E você tem que cobrar aquilo para cima, meu amigo, não é para baixo. Aí você vai lá e cobra a tabela. Aí o teu vizinho cobra 1/3 da tabela. Qual o sentido disso? Qual a qualidade de trabalho? E aí é que nós temos o reflexo na sociedade. O mau profissional não consegue defender bem a sociedade, não consegue defender bem o cliente, que vai padecer pela ignorância do profissional que ele contratou. Você até comentou comigo ali nos bastidores, um exemplo muito claro disso, né? Que foi uma audiência que você testemunhou, instâncias superiores. Vamos compartilhar aqui com nossos telespectadores aí para ficar bem claro que foi aquilo que o nosso amigo também em comum, Leitão, Dr. Leitão, advogado também, falou aqui quando ele esteve presente. Ele disse isso. Primeiro, voltando um pouquinho no que você disse anteriormente, é o excesso do volume de faculdades e, na sua grande maioria, que não estão cumprindo o seu dever legal e ético de educar, de ensinar, de fato, o que é o direito verdadeiro para esses acadêmicos. Tornando o quê? Que foi o que o Leitão disse aqui. É superficial, né, Luiz? É isso que a gente vê. E assim, tem advogado ruim, médio e bom, como promotor, como juiz, né? E o exemplo que você vai trazer me lembrou essa fala do Leitão, que de fato retratou exatamente isso. Como que aconteceu? Você estava na audiência? Como é que foi essa? Isso, só falando do Luiz Carlos Leitão, um abraço, nosso amigo Leitão, grande advogado aqui na cidade de Apucarana. Esse caso específico que você está trazendo, que eu estava comentando, se deu da seguinte forma. Fui procurado por uma família cujo filho estava preso. Conversamos e antes de tratar de honorários ou qualquer coisa dessa forma, era uma questão de urgência. A custódia dele, a audiência, iria acontecer 14 horas, isso era por volta de meio-dia. Peguei com a minha equipe, fomos colher a procuração dele na delegacia. Colhemos a procuração, chego para fazer a audiência, um advogado me liga, diz que já havia sido contratado, etc. Justo, tudo bem, foi contratado, hein? Tem todo o direito. Não peticionei nos autos, não prossegui. E segui minha vida. Passaram-se uns 5, 7 dias, a família regressa no escritório, dizendo que não tinha mais seguido com aquele profissional em questão e me contratando para fazer, a partir dali, a defesa dele. Aí nos acertamos, liguei para o colega advogado, ele subestabeleceu o processo, até aí tudo normal. Subestabelecer, só para vocês saberem, é quando um advogado passa os poderes para outro colega trabalhar. Perfeito. Né, Luiz? E passou essa questão, ótimo, e eu fui estudar o processo, fui ver a audiência de custódia que havia acontecido, que constou lá para converter a prisão dele. E eu até reuni a minha equipe na sala de reuniões para que eles vissem aquilo, sobretudo meus estagiários, vissem aquilo, aprendessem aquilo, a como não fazer.
Lógico, não citar nome, evidentemente, mas a questão acadêmica que nós estamos discutindo Com aqui, certeza. que é para o teu público, estudantes, etc., é uma questão informativa. O que aconteceu lá? Nós tínhamos um cenário que eu fiz questão de passar mais de uma vez aquela audiência. Nós tínhamos, de um lado, um advogado fazendo a audiência dele virtual, com um celular. O fundo atrás não tinha absolutamente nada a ver com a proposta que estava sendo posta ali, que é uma audiência. Ele não conseguia focar o rosto dele na câmera, estava do nariz para baixo, tremendo a todo momento, estava segurando com as mãos, ou seja, não tinha instrumento mínimo. Do outro lado, eu tinha um promotor de justiça em seu gabinete, totalmente aparelhado para fazer, ciente do que estava fazendo, seguro da sua posição. E ao centro nós tínhamos um magistrado treinado, observando, presidindo a audiência com toda a serenidade do mundo. Já é um quadro que chama atenção, porque nós temos aqui a defesa totalmente manca e uma acusação estatal aqui sólida. Tudo bem. Fim da instrução, o promotor de justiça pede a palavra e fundamenta o pedido de prisão preventiva. Para manter o preso. Exato, é a conversão ali do flagrante em preventivo. Ele fundamenta citando as páginas do inquérito, as páginas do flagrante, o que estava acontecendo. Ele fundamenta com texto de lei, cita os artigos. Jurisprudência, inclusive. Jurisprudência, como você disse, né? Jurisprudência. Citou a de casos semelhantes que manteve a prisão. O que você vê ali? Alguém preparado para aquilo. Com certeza. Aí o juiz recebe aquele pedido, olha para o advogado com a palavra defesa. O que o advogado que mal se centrava aqui fez? Vou fazer por escrito. O que já demonstrando academicamente, não faça isso. Você vai para a audiência e vai preparado. Não tem como ir para a audiência imaginando que vai ter fadas, bombons, poesia, filosofia, flores e caixas de bombom. Não vai. Você está representando alguém ali. Mas tudo bem, vou fazer por escrito. O juiz concedeu, acatou, tudo bem. E eu fui ver o pedido que ele havia feito e mostrando para os meus estagiários um modelo do Google, no qual trocou só a qualificação, ou seja, o nome do investigado ali, pelo nome do cliente dele, e estava tratando de um crime de receptação. E na petição desse advogado, o mérito era todo de tráfico. Não tinha nada que ver com o que estava sendo discutido. Então você veja bem, que a gente está falando de advocacia, de preparo, de nível de preparo. O que eu tento buscar, pelo menos, é tentar treinar, instruir o mínimo das poucas pessoas que nos cercam, que elas sejam modelos para a sociedade. Com certeza. Que o advogado não advoga para si, ele advoga para o outro. A missão dele é defender o outro. E o que nós sempre aprendemos isso, seja nos bancos acadêmicos ou na nossa diária profissional, é que nós somos os últimos, né, que aquele cidadão procura, né, Luiz? Todos já fecharam as portas para ele. O judiciário, a autoridade policial, a autoridade judiciária, todos fecharam as portas. Ele só recorre a quem? A última, a de que somos nós. Então nós temos o dever, e isso eu concordo com você, deixa essa dica também para todos os nossos colegas advogados, sem julgamento, não estamos julgando aqui, você não está julgando, mas sim relatando um fato, um episódio extremamente negativo e até, vamos dizer assim, desrespeitoso com nós advogados. Isso, né? Se preparem, estudem, se atualizem, né? Porque assim, é uma profissão que é a única elencada à Constituição Federal, né, Luiz? Então todos nós devemos sim ter essa visão, acreditar nisso e agir como profissionais éticos, responsáveis e extremamente fidedignos ali a nossa Constituição, né? E as nossas normativas da nossa OAB. Como você vinha dizendo, a questão dos valores, desse aviltamento que a gente chama, que é essa concorrência desleal entre alguns profissionais, está elencado isso no nosso estatuto, né? O valor ali é o mínimo, tem que ser acrescido a reputação do profissional, a qualidade e tudo. Quando aquele cidadão também procura pelo preço, como em qualquer área, infelizmente vai sair mais caro o molho do que o peixe. Né? Sem dúvida. Isso acho que não tem como, né? Profissionais altamente capacitados que têm um custo exagerado com a sua profissão, com as suas atualizações, cobrar o mesmo que aquele cidadão que sequer tem um aparato mínimo para fazer uma audiência, vai ter isso, né? E você ainda testemunha isso com muita frequência diante também as suas representações, as suas sustentações, que a gente chama, orais, nas instâncias superiores, né? E isso lá também, saindo um pouquinho aqui do interior, Luiz, também testemunha isso também lá? Eu vou te contar um caso aqui, que esse eu ainda não te falei, esse é inédito. Eu fui fazer uma sustentação no tribunal
E sento lá, meu número de chamada era longe, eu tô lá sentado assistindo as audiências, acabando, finalizando a preparação do que você vai falar ali. E chega um advogado jovem, meio agitado ali na sessão e tal, e pergunta se já foi tal número, etc. Ele fala, não, tá número tal. Ah, tudo bem então. E ele começa a rascunhar ali e tal, e o presidente da sessão anuncia que é a vez do processo dele. E o chama nominalmente. Esse advogado, ele não escuta, ele tá perdido em outra coisa. Aí o desembargador chama pela segunda vez. Ele, opa, sou eu. Levanta, já como se ele estivesse em casa, e sobe na tribuna e boa tarde. Aí o desembargador olha para ele, olha, doutor, com todo respeito, mas pelo regimento interno do tribunal, o senhor não pode se dirigir à corte sem estar com os trajes talares. Ou seja, aí o advogado olhou, a beca, né, doutor? Deixa comigo que eu trouxe. Olha aí. Correu, pegou a beca, começou a colocar em frente ali na sessão, dos desembargadores, dos advogados. Começou a colocar a beca, colocou do avesso, olhou, não estava boa, tirou a beca, colocou de novo, como se estivesse em casa. Aí você veja, como é que aquele magistrado passa a enxergar a advocacia se ele começa a ver isso reiteradamente? Com certeza. São E é uma liturgia episódios que deve ser respeitada. Não, né? essa é uma a palavra. liturgia. Essa é a palavra. Que não é hoje, não fomos nós que Imagina. criamos, não é de hoje. Imagina. Isso é desde os primórdios do direito, do julgamento, né, do plenário em si. E com certeza eu coaduno também desse pensamento que, de fato, esse episódio, espero que vocês estejam aí já percebendo que ele é muito didático, né, justamente para chamar a atenção dos demais colegas, né, Luiz? Também, e aquele cidadão, aquela cidadã que quer cursar fazer uma faculdade de Direito e quer entrar nesse ramo. Tem esse amor, esses cuidados, né, Luiz? Exato, é porque é o seguinte, quando estamos fazendo direito, existe uma frase interessante. Não é você que escolhe o direito, é o direito que te escolhe. Com certeza. Estude bem se é esse curso que você quer fazer, examine se essa é a tua área, se você tem vocação para aquilo, se você tem um chamado para fazer aquilo. Porque nós nos conhecemos há quase 15 anos. E quantas vezes já trocamos ligação, meia-noite, 1 da manhã, já nos cruzamos nas delegacias da vida, daqui da cidade e de outras. Agora, quantos estão dispostos a sacrificar o sábado estudando para fazer uma audiência, um júri na segunda? Isso é importante. Estudar para fazer um júri quando você já está há 15 anos formado e trabalhando. Pois é. Justamente. Isso não para. Justamente. De quanto tempo você tem para disponibilizar para isso, né, Luiz? Exato. Porque não é só o caso que a gente tem que estudar, né? Tem que estudar novas jurisprudências, localizar novas decisões que é favoráveis e inúmeras outras informações pertinentes para cada caso. Sim. Que cada caso é um caso, né, Luiz? Não tem como. Ah, fulano deu certo, para ciclano vai dar também. Não é. Não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. Justamente. Que vai dar certo para todo mundo. E daí, Luiz, já entrando um pouquinho mais para sua prática profissional, que eu acho muito importante você compartilhar, diante das inúmeras fake news, desinformações que vem acontecendo, eu acho importante a gente trocar uma ideia sobre Brasília. Perfeito. Você está lá, atuando lá, já está há mais de 4 anos, né, Luiz? Eu tenho o meu escritório lá, tenho uma filial já há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos. Na cidade já, de né? Brasília, né? E já trabalha há uns 10, né? Como advogado, nós estamos na área jurídica desde a época da faculdade, já chegam a 13 anos. Justamente, né? Como isso que é legal dizer, né? Nas entranhas do jurídico nós estamos antes da faculdade, né? A sua história e a minha, elas da se faculdade muito. até agora são 13 anos. Justamente. Aí como advogado a gente se formou em 2014. Com certeza. Aí lá se vão quantos anos? Mais um pouco. Entendeu? E daí, Luiz, diante dos atos que aconteceram ali no dia 8, você representa, isso já é informação notória, pública, você representa algumas pessoas que estão envolvidas, inclusive apucaranenses, né? Primeiro, de fato, quais são os crimes que esses cidadãos aí estão respondendo lá em Brasília, Luiz? Isso é bom você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Fake news, notícia do grupo do WhatsApp da tia que mandou pro vizinho do primo. E aí isso pulula, isso vai proliferando de uma forma que as pessoas não sabem o que vai acontecer. Eu trouxe aqui pro seu programa, em prestígio à audiência que você tem, aqui já não é algo que nós achamos. É algo que é o que está acontecendo, uma vez que eu estou habilitado nesse processo, ele é segredo de justiça. E aqui nós temos, da lavra do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, quais são os crimes investigados no inquérito. Correto. Então eu vou ler aqui para você. Isso são todos.
Esses são todos. Todos que participaram desses atos vão responder esse crime. Isso, é o que é bom você deixar bem claro. No dia 8/1, teve os ataques à Praça dos Três Poderes. Bom, a partir do dia 8, houveram prisões, no dia 8 e no dia 9, visto que no dia 8, o ministro Alexandre de Moraes ele instaura um inquérito e determina a prisão em flagrante daquelas pessoas que estavam tanto na Praça dos Três Poderes quanto no QG do Exército em Brasília. Então quem instaurou o procedimento foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator desse caso. Correto. Tá? Então o que ele atribuiu a essas pessoas? Isso constou em nota de culpa, constou nas fundamentações futuras, isso é o que está no processo. Correto. Que são os seguintes crimes. Isso, lembrando, é uma investigação, não tem ninguém acusado formalmente disso. Está se investigando para apurar esses fatos. E assim, Luiz, só verificando isso aí também é importante deixar claro que assim, existe algumas fases no processo penal. Exato. Que assim, primeiramente é o flagrante. Exato. É aquele onde a autoridade policial identifica um crime, depois vem a segunda parte que é a instauração do inquérito policial, onde o cidadão ele é investigado, Exato. indiciado. Para responder um processo formalmente mesmo no processo penal, tem que haver a denúncia. Perfeito. Essa denúncia já teve? Ainda não. Na data de ontem, a Procuradoria-Geral da República iniciou algumas denúncias. Entendi. Que eu, por ter acesso ao processo, eu já tive acesso a essas Correto. denúncias. E retratam mesmo os crimes já antes lá. Ela também. começou a individualizar Entendi. alguns crimes para uns, outros para outros, Entendi. de acordo com a sua culpabilidade, que entende o Procurador-Geral. Correto. Mas lá atrás, nessa instauração dessa portaria, Essa informação, que é o que ainda Isso. está em Correto. vigor com a investigação. fica bem claro para Bem todos. claro, gente. exatamente. Isso. Vamos lá. Então, quais são? Atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público. Então, essas são as condutas que o ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento, está tipificando, ou seja, está atribuindo àquelas pessoas que foram presas em flagrante. Então, a pessoa foi presa lá na Praça dos Três Poderes ou no QG. Ela foi direcionada ao ginásio da Polícia Federal, Academia da Polícia Federal, devido à quantidade, o volume de pessoas. Ótimo. Lá, ela é autuada em flagrante, recebeu uma nota de culpa, que é esse documento que eu li, dizendo o porquê que ela estava sendo presa. E ali ela fez o interrogatório dela. Do interrogatório dela, ela saiu para o IML. Do IML, ela foi, se foi homem, foi para a penitenciária da Papuda, se foi mulher, foi para a Colmeia. Depois fez audiência de audiência de custódia, voltou para o Supremo Tribunal para que se decidisse acerca da liberdade dessas pessoas ou não. Correto. Em relação ao IML que você citou, vamos deixar bem claro para eles que tem a necessidade de ir para o IML para fazer o corpo de delito, né? Perfeitamente. Luiz? É isso. Exato. Se sofreu lesão, se foi agredido e Se tudo. teve arbitrariedade, se machucou na condução, no transporte. Então saíram de lá do IML e já foram direto, cada um para a penitenciária. Exato. Seja a Papuda, ou seja a Colmeia. outra Colmeia, que foi a Colmeia, mulher, que exato. é o presídio feminino de Brasília. Perfeito. Correto. Nesse momento, então, o próximo passo seria realizar a audiência de custódia, Exato. que a lei determina que seja em 24 horas. Isso foi respeitado? Não, isso foi um ato lamentável, porque não foi respeitado esse prazo de custódia, criou-se uma situação. E o que aconteceu? O Supremo mandou prender. A Polícia Federal autuou e mandou para a Justiça de primeiro grau, para os juízes federais. Os juízes federais não receberam, eles declinaram competência, ou seja, eles devolveram o processo ao Supremo Tribunal. Ou seja, só para eles entenderem, bateu no juiz federal, o juiz falou assim, não é comigo isso aí não. Vai lá com quem criou, vai lá com quem indiciou, e foi o que reconhece, que abriu o inquérito, que foi o Alexandre de Moraes, é isso? É exatamente isso. Correto. Foi para o STF. E essas pessoas passaram a ficar sem custódia, porque o STF não tinha como fazer a custódia de todo mundo, a audiência de Diante custódia. do número 1.500 presos, em média. Os juízes todos declinando. O que foi a providência, a solução que o Supremo tomou? O Conselho Nacional de Justiça, então, determinou um multirão por parte dos juízes federais de primeiro grau e dos juízes força-tarefa, vamos dizer assim? Exato. Uma força-tarefa para que eles realizassem as audiências de custódia de todos os presos. Só que tem um detalhe interessante. Esses juízes, eles não tinham poder nenhum para decidir sobre a liberdade dessas pessoas. E isso determinado por quem? Pelo Conselho Nacional de Justiça. É um acordo que houve ali. Então eles fariam as audiências de custódia, como fizeram, e remetiam o processo de volta para análise expressa do ministro Alexandre de Moraes. Ele, pessoa dele, gabinete dele. Do relator. Do relator. Todo e qualquer pedido de liberdade, exclusivamente ao ministro relator. Mas isso, você acredita que foi uma atitude viés política
Ou realmente foi diante da tipicidade, essa novidade que acabou surgindo aí, com esses ataques aí que ninguém esperava? O que você acha como profissional, Luiz? Eu, do ponto de vista técnico, eu vou chamar de um fato atípico, um fato sui generis ali, que eu não consegui definir até agora. Porque você veja bem, são pessoas que depredaram o patrimônio público e são pessoas sem prerrogativa de função, ou seja, não tem foro privilegiado para estar respondendo junto ao Supremo Tribunal Federal. E é o que nós conversávamos à tarde. Nós temos na estrutura do sistema acusatório, ou seja, o processo penal brasileiro é uma engrenagem. Vou imaginar como um triângulo. Nesse triângulo está no centro aqui a figura do juiz, o magistrado. Dos dois lados está o promotor de justiça e do outro o advogado de defesa. Essa é a nossa estrutura. Certo. Agora, me causa muito receio, muito espanto, quando eu tenho um juiz inquisidor, que é o quê? Quando o juiz, ele sai daqui de cima, ele desce, ele caminha com a acusação, ele produz provas, aí ele volta para o topo do triângulo e ele vai julgar as provas que ele mesmo produziu. Isso chama atenção. No sistema acusatório, isso aí não é aceitável. Com certeza. Algo assim. Porque a instauração de um inquérito, ela tem que ser feita ou pela autoridade policial ou pelo promotor de justiça. O juiz instaurar um inquérito é algo muito temerário. Correto. Mas eu vou chamar de uma situação atípica, para que a gente urgente, possa estudar. que teve que resolver. Que teve que resolver ali. E assim, muitos ainda permanecem presos, né, Luiz? Salvo engano, até o último dado fornecido, a última atualização, 979 pessoas. E dentre essas, tem apucaranenses? Tem alguns apucaranenses. Representados ainda. também pelo seu escritório ou não? Estão assistidos pelo meu escritório. Também, alguns também permaneceram presos. Isso, lá. Alguns foram libertados, nós conseguimos Sim. concessão de liberdade deles, entretanto, outros tiveram flagrante convertido em prisão preventiva. E ali, uma das situações que acontece, vamos dizer assim, do procedimento comum, é o quê? Primeira coisa que eles fazem ao analisar um procedimento, isso me refiro ao Poder Judiciário, é antecedentes criminais. Na grande maioria, você representa, acredito, o seu escritório representa na média de 12 pessoas. De Apucarana, sim. De Apucarana, média 12 pessoas. Dessas 12, a grande maioria possuía antecedentes criminais? Eu não diria a grande maioria, eu diria 100% das pessoas não têm antecedentes criminais. E o que justificou 100%. a prisão daqueles que ficaram seguindo a lógica do ministro, do relator ali, que julgou o caso? O que acontece? Lamentavelmente, o que nós vimos ali foi o quê? Decisões genéricas colocadas ali para manter a prisão. O que está sendo fundamentado? As pessoas em que não se constatou nada em rede social, não seguindo nenhum grupo antidemocrático, não manifestando de forma alguma, pessoas dessa natureza... Não protegeram nenhum ato extremista nenhum anterior? Ato extremista. Correto. Isso foi levado em consideração também? Foi levado em consideração. Essas conseguiram a liberdade. Outros, por sua vez, mesmo sem seguir nada, ou mesmo só seguindo uma página, algo superficial, etc., foi suficiente para manter a prisão. Inclusive, na decisão do ministro, para libertar, constou que, em que pese fortíssimos indícios, até o momento não tinha nos autos nenhum elemento de prova. Os outros constaram que havia um elemento de prova e tal, lembrando que os celulares de todos foram apreendidos no dia da prisão. Estão sendo houve estão sendo quebra de dados e tal. Quebra exato. de dados foi realizado. Então, elementarmente, uma outra decretação de prisão é fundamentada dessa forma. Eu entendo, daqueles que eu assisto, que está absolutamente errada essa forma de atuação. É a minha forma de pensar, correto. É a minha visão técnica, não se sustentam essas prisões. Seguindo o que também prevê a legislação pátria, no sentido de que, comprovando ocupação lícita, comprovando residência sendo primário, pode, vamos dizer assim, preenche os requisitos necessários para a liberdade ou inclusive uma medida cautelar, né, que é colocar uma tornozeleira, exato. Algo desse tipo. E isso não está sendo tornozeleira, saiu alguém, você sabe? Todos saíram com tornozeleira. E olha quais só. Foram as medidas? Tornozeleira, proibição de se aproximar da Praça dos Três Poderes, não ter rede social, nesse período não pode ter rede social, não pode manter contato com nenhum dos envolvidos, recolhimento noturno todos os dias, recolhimento aos finais de semana, não pode deixar a comarca, não pode sair, viajar, etc. E todas as segundas-feiras tem que aparecer no fórum para assinar o documento comprovando que está lá. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira. Diferentemente da normalidade, que é uma vez por mês, a cada... Totalmente diferente. Olha só. Totalmente e assim, diferente. E dessa decisão que aqueles colegas advogados não concordarem, a quem recorrer? Se é o ministro do STF, é a última instância de um país. E aí? Esse é o grande problema. Se você vai preso hoje aqui em Apucarana, você foi preso. Eu sei quem é o juiz que eu vou dirigir a minha petição.
Se esse juiz nega, eu sei que eu posso recorrer ao Tribunal de Justiça, Que é em Curitiba. em Curitiba, com Correto. 3 desembargadores ali que vão fazer o teu colegiado. Negou lá também, você não concordou? Eu subo pro STJ em Brasília. Negou, posso até buscar o STF. O STJ daí seria Brasília também, mas uma Brasília, instância anterior Abaixo do STF. do STF, que é o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Negou de novo. Negou de Vou novo. para Brasília, Alexandre de Moraes e os demais. Aí eu tentei tudo. Nesse caso específico, quem negou a liberdade? O relator Alexandre de Moraes. Só ele? Não. A decisão dele foi referendada por todo o plenário. Referendado é quando todos apoiaram. Confirmaram, apoiaram. Unânime? Unânime. Em todos os casos? Alguns casos houveram Entendi. divergências, tá? Mas na Mas grande na maioria- maioria foi unânime, mas tivemos algumas divergências. Mais mínima. Entendi. Essa é a situação que o país vive hoje. Nunca antes na história desse país foi visto algo dessa Então natureza. não tem para quem recorrer. Não tem para quem recorrer, para os próprios ministros. Que no primeiro momento foram todos Favoráveis à prisão. favoráveis à prisão, estipulado pelo relator, que é o Alexandre de Moraes. O que eu digo é o seguinte, aqui eu tenho várias pessoas diferentes que eu posso recorrer que pensam diferente. Com certeza. Agora regiões ali, diferentes, regiões, estados diferentes, culturas diferentes. culturas diferentes. Agora eu já tenho ali, tá tudo centralizado na Suprema Corte, com pessoas que não têm prerrogativa de função. Ou seja, não tem foro privilegiado. Correto. É uma situação totalmente diferente daquilo que é a normalidade. E aí que vem aquilo que nós dissemos antes, a preparação Ah, do profissional. perfeitamente. Do profissional. Porque assim, como nós também conversávamos hoje, a questão da não tem oportunidade, mas o problema é que a oportunidade você faz, né, Luiz? Exato. Não adianta você ter a oportunidade e não ter a preparação. Porque a questão é a seguinte, apareceu qualquer caso que está no Supremo Tribunal, está nas Cortes Superiores, bateu na tua porta. Você vai fazer o quê? Primeira coisa, você tem cadastro? Você tem cadastro nas Cortes Superiores? Você sabe manusear lá como é que é o assinador deles, que é diferente ou não? Você consegue acessar O o programa processo? deles, né? Pra ficar O bem claro. programa O programa, deles. que é tudo diferente, né? Então veja bem, isso quer dizer o quê? Preparo. Ah, mas eu nunca tive um caso em Tribunal Superior. Mas não é porque você nunca teve que você nunca vai ter. Com certeza. Porque a oportunidade é o que você acabou de falar. A oportunidade bate na porta, você tem que estar preparado para essa Com oportunidade. certeza. Não é simplesmente, não, assina aqui o contrato e tal. Você está sendo um mau profissional. Com certeza. Você Que é tá uma sendo- vida humana, é uma Exato. liberdade, é um direito, É uma família. é uma família. É uma família. Justamente. Porque não faz o menor sentido. Como é que você recebe uma procuração, a confiança de alguém, você recebeu aquilo, a pessoa depositou Confiou. em você. Confiou. E você sabe, no teu íntimo, você não tem a menor condição de atuar naquele caso. Com certeza. É o que a gente falava à tarde, que o problema do advogado é a vaidade. Com certeza. Às vezes o cara orgulho. saiu da faculdade agora, não sabe, não tem preparo. E daí ele é tão vaidoso que ele não vai lá, ô Paulinho, você tá fazendo júri aqui há quantos anos? Você não me dá uma força aqui? Justamente. Não tem. Eu tava, até te Com falando à certeza. tarde, eu tava no escritório de um advogado lá na cidade de Brasília. Eu vi no quadro dele, tinha uma frase muito interessante, era muito grande. E é um a frase. advogado de renome, né? É um advogado Nacional, né? Muito conhecido. Aí é uma frase muito grande. Tem uma mas- barba assim parecida com a minha. É bem parecido, é um cabelo meio. E aí era uma frase grande e tal, etc. Só que me chamou a atenção aquele pequeno trecho, que é o que a gente está comentando agora. Justamente. O advogado ele tem que ter a altivez de um príncipe e a humildade de um escravo. Olha que frase Com interessante. certeza. A altivez de um príncipe e a humildade de um escravo. E isso é uma essência que infelizmente vai sendo perdida Com certeza. ao longo do tempo. Hoje o que a A molecada ganância, quer? a ganância. Mas não é só isso, é o deslumbre. Ele vê uma série de TV, ele vê outro advogado que faz tal coisa na TV, ele vai se transformando na coisa e já E puxando. acha que é fácil, né? Acho que é fácil, mas já puxando para esse lado, até um alerta para quem está estudando, para quem se formou agora, Ou que quer estudar. ou quer estudar. Isso. O alerta é o quê? Não seja um trouxa. O que é ser um trouxa? É você sair da faculdade, você está se preparando ali. Aí você pega o quê? Você abre o teu Instagram, teu Facebook, teu Twitter, qualquer raio. Você abre lá, aí você vê um pateta de terno, o cara aluga um carro lá, bacana, ele vai jantar em outro lugar e tal, e começa a fazer Um relógio. um relógio e tal, e não sei o quê, e começa a montar um personagem que não tem nada que ver com a advocacia de verdade. Ele começa a montar um personagem... Na frente do presídio. Na fila, tudo. Tudo. Mas ele é o super-herói. E você, babaca, vai lá e compra essa mentira dele. Por quê? Aí você olha aquele cara, ele passa a ser o quê? A tua referência. Aí ele faz um vídeo fake brigando com o juiz, brigando com o delegado. Ele fala pra você entrar na delegacia, bater no pé na porta. E tal. Mas ele nunca entrou numa delegacia. Mas ele é um personagem. Ou muito menos chutou uma porta. Imagine. E daí ele faz tudo isso pra quê? Aí você, pô, esse cara é bem sucedido, esse cara etc, etc.
Aí você vai fazer o quê? Você vai lá e compra o curso dele. Que aí ele nunca advogou na vida, ele não sabe a realidade. Ele não sabe como é que funciona. Aí vai você, nunca entrou, virgem, na delegacia e quer conversar com o delegado como se você fosse o patrão dele, dando uma dura nele. Uma carteirada. Isso, a famosa carteirada. Meu amigo... Desconhece que o respeito é gigantesco. Imagina. Isso nós podemos falar com propriedade. Claro, você sabe o respeito entre a autoridade policial e poder judiciário é gigantesco. Temos exceções? Temos casos excepcionais? Temos. Mas você tem o meio certo de Justamente. Agora, você sabe, isso nunca vai... o que abre porta é a humildade, Sim. É a educação, com certeza. É o fino trato, é você saber lidar com as pessoas. Ter jogo de cintura. Lógico. Às vezes compreender que o delegado também é um ser humano, que o juiz também é um ser humano, pode estar num mau dia, claro. Um procurador, um desembargador. Então ter esse feeling, né? Justamente isso. Quantas noites a gente já passou atendendo casos em delegacia? Com certeza. Que nós estávamos chegando ali por volta, sei lá, acordou, tá lá 2 da manhã, ou 11 da noite, ou 9 da noite. E o plantonista tá virado há quase 24 horas. Com certeza. Você tem que entender quem tá lá do outro lado. Você tá ali para defender o direito de alguém, não é para criar mais um problema pro teu constituinte. Não é isso. Com certeza. Que é assim, quem vai ser o maior lesado é ele. É ele. Não é o advogado. Lógico. Não é por isso que vem aquela questão. Escolha bem o seu profissional. Escolha bem a quem você quer seguir e comprar o curso. Porque, de fato, infelizmente, o que nós estamos vendo, testemunhando, né, Luiz? É uma aberração atrás da outra. É uma vergonha. Né? Chega a ser justamente uma total vergonha alheia, né? E a gente começou a ver o que recentemente? Com muito mais frequência, advogados sendo mortos. Aparecendo mortos em diversos lugares do país, que às vezes, se você fazer uma busca sobre esse profissional, infelizmente, quis se aventurar em uma área não era dele. Não era não dele. Pertencia e é muito grave. Porque muita gente diz para nós, Luiz, o criminalista corre risco de vida todo dia. Não só o criminalista. O direito agrário, o direito de família, claro. São todos, e de fato, preocupantes, assim, que se você não agir com cautela, achando que chutando porta de delegado, de juiz vai dar certo, você vai só se complicar. Agora, voltando um pouquinho para a sua atuação lá em Brasília. Aconteceu muitas notícias. Advogados estão fazendo feirão, milão por cabeça. Existe isso lá mesmo ou se trata de mais uma fake news? Inclusive, o que aconteceu lá? Inclusive a OABDF, ela lançou no portal dela, em letras garrafais, pedindo aos advogados para não entrarem nas audiências de custódia, oferecendo serviço a quem não tinha advogado. É uma vergonha o que você viu lá. É uma vergonha. Mas existiu isso mesmo lá? Teve? Eu não vi. Eu não vi. A única coisa que eu posso afirmar que eu vi foi a OABDF pedindo para os advogados não entrarem nas audiências de custódia oferecendo serviço. Não testemunhou ninguém falando, vai ser R$1.000 aí por cabeça. Isso eu não cheguei a ver. Não chegou a testemunhar. Não. Algum advogado sendo preso lá, mesmo exercendo a profissão, você chegou a testemunhar? Eu vi isso na Papuda, foi testemunhado, até nós temos o vídeo aqui gravando. O advogado estava indo levar um kit para o cliente, mas era assim, uma situação muito turbulenta. Tinha ali 40 advogados tentando ter acesso. No mesmo ambiente, na mesma hora? Em que pese ele na Papuda ser muito aberto, mas estava aquilo alvoroçado. E daí o advogado já estava estressado, estava o dia inteiro, não conseguiu ter acesso, etc. E começou a se alterar, ergueu o tom de voz, jovem. Começou a se alterar ali, ergueu o tom de voz e tal, a polícia veio falar com ele meio que deixou de lá e tal, saiu e foi entrar no carro dele. Não sei se com dolo ou não, mas ele encostou na viatura da polícia penal que estava ali, a polícia militar também estava lá. Aí não tem o caminho, encostou ali. Ali já passa um pouco até do exercício profissional, porque é uma linha muito tênue. Com certeza. É uma linha muito... Você está de um lado ou do outro. Com certeza. Mas ali a OAB já estava ali, garantiu ao advogado todas as suas prerrogativas, todos os seus direitos. A OAB, de fato, estava representando ali. Estava lá. Que legal. A OABDF, eu tenho toda a minha reverência, porque realmente eles têm uma atuação através do presidente dele, uma atuação ali muito participativa junto à advocacia. Que legal. É uma outra realidade ali. Por exemplo, advogados que não conseguem ir até o presídio, tem de 2 ou 3 vezes por dia, passa uma van da OABDF, levando os advogados até o presídio, espera e traz de volta os advogados. Olha, que legal. Outra questão interessante também que poderia ser implementado em outras seccionais, lá na Papuda, a estrutura, o complexo, e vamos supor que você precisa fazer uma reunião, tem que peticionar, tem que imprimir um documento. Você, dentro do complexo, tem uma cabine da OAB
maior até que o estúdio, com ar-condicionado, água, café, internet, secretária, papel à disposição, Até a secretária? mesa de reunião, até a secretária. Que legal. Mesa de reunião também para o Mesa de advogado. reunião, Olha que exatamente. legal. Então isso dentro do complexo penitenciário. O que a gente não vê muito aqui no Paraná. Não é verdade? É um avanço muito grande. Por isso eu acho que a OABDF ela tem uma participação muito grande, muito efetiva Entendi. na busca da melhoria da assistência para o advogado. Com certeza. E Luiz Fernando, assim, hoje então você tem alguns clientes lá ainda, que ainda continuam presos. Para esses clientes que não foi concedida a liberdade, foi feito já outros pedidos para os demais ministros analisarem, então, que é o caminho normal de todos, então. O que acontece? Como o pedido, a decretação da preventiva foi recente, o que nós estamos buscando? Nós examinamos os fundamentos que os ministros utilizaram para decretar essa preventiva, estamos buscando os argumentos para combatê-los e levarmos novas informações a esses ministros. Que é uma das condições para revogar uma prisão. Para rever. Fatos novos, para rever. Para reconsiderar, vamos dizer então, assim. Então nós estamos fazendo aí essa investigação toda e levando novos fatos para que essas pessoas estejam em liberdade o quanto antes. Isso deve acontecer já nos próximos dias, esse nosso novo pedido. Entendi. Mas é aquele caminho, são as mesmas pessoas que vão analisar e nós precisamos de fatos novos para convencê-los. Justamente, inclusive utilizar também ali de decisões em casos de outros ali que foi favorável para tentar Sem dúvida. fazer ali uma estratégia técnica jurídica, né? E que legal, Luiz Fernando. E eu acho muito importante, né, trazer essas informações para o nosso público, que de fato é um apucaranense também, que também está se destacando, também está conseguindo alcançar patamares aí também em outras cidades, em outras comarcas, em outros estados, que de fato por uma única razão, é a educação, é a sua preparação e a sua insistência em se manter atualizado em todas as situações que envolvem o meio jurídico, né, Luiz? Eu acho que quem está nos ouvindo, que quer ser advogado, quer se preparar para a advocacia, qualquer ramo do direito, eu falo da minha área, que é a advocacia, eu sempre quis ser advogado, nunca busquei concurso público, mas é a atualização, é o preparo, é a incansável busca pelo conhecimento que nunca vai se esgotar. Não vai se esgotar. E muda, né? E muda muito. Muda. Na mesma hora que nós temos uma decisão aqui que é, como tivemos agora a última, né, no pacote anticrime, aquela prevista no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, que fala o quê? Tem que ser analisada a prisão no prazo de 90 dias sob pena de revogação automática. Exato. E acabou colocando um dos grandes traficantes do Brasil em liberdade, que acabou sumindo aí, né, e não apareceu até hoje. Mas justamente são assim, aproveitou-se de uma brecha, né, da lei e usou a favor do cliente, acabou ocasionando, reveram isso. Então assim, às vezes tem advogado pedindo para analisar em 90 dias lá, pedindo automaticamente, e não é assim, né, Luiz? Não é. Mudou de novo. Então, não é dessa forma. O advogado tem que estar sempre pautado ali na questão mesmo do aprendizado diário, né? Tem essa humildade, né? Exato. E realmente se unir com outros, já se tornaram um pouco mais tempo para dar o norte, né? Dá o norte, ó, já tivemos vários casos. Quanto que você já sofreu para aprender o que você aprendeu? Com certeza. Aí chega um mais novo, precisa sofrer? Vai lá e pergunta o caminho das pedras. Muito mais fácil. Como é que eu vou trilhar aqui, com quem eu falo, qual o modelo, tá certo? O que você acha? Sim. Pede um palpite. E se é um advogado, Luiz Fernando, vamos dizer assim, de sucesso mesmo, pode dizer assim, né, que sobrevive exclusivamente da advocacia, que é seu caso, é para poucos? Aquele cidadão que hoje está lá nos vendo, lá dos bairros mais longínquos aqui da nossa área central, é impossível para ele também? Não, eu acho que não é para poucos, não. Até um exagero aí da sua parte, mas eu agradeço o elogio. Mas eu acho que não é para poucos, é para todo mundo. Todo mundo que se esforça, todo mundo que se dedica, todo mundo que se doa, todo mundo que entende a advocacia como um sacerdócio. E essa é a forma de acontecer. Porque na nossa época, você lembra bem, quando tinha muita gente ia pra praia, tava sábado à tarde tomando caipirinha, bebendo, balada, piscina e tal, a gente tava fazendo o quê? Em casa. Estudando. Grupo de estudo. E o grupo de estudo que a gente, né, sempre fizemos questão aí. Sempre. Então não é para poucos, é para todo mundo. Mas é para todo mundo que se dedica, para todo mundo que aceita. Que não aceita atalhos, como você disse, né? Não tem atalho. Google, Ctrl+C, Ctrl+V. A educação é o caminho, não existe outro. É a dedicação. Então é para todo mundo. Vai errar. Não é verdade? E é normal. E aquele também que chega também em lugares mais longe que alguns outros, também vai errar. Isso, temos a humildade de reconhecer isso, mas assim, a probabilidade é menor, a proporção é menor e assim, garantimos com toda certeza uma resposta para a sociedade muito mais
séria e muito mais, vamos dizer assim, correta, né? É isso que muita gente confunde, né? O advogado criminalista, um exemplo, que é o seu caso também, o advogado criminalista defende bandido. E não é isso, né, Luiz? Eu acho que devemos proteger a nossa classe, nossa área de atuação, que defendemos apenas os direitos. E isso é muito importante dizer. Porque, como eu disse aqui outra vez, e faço questão de repetir, se um desgraçado dia você cometer um homicídio, que é o que sempre a gente diz, inclusive nas nossas atuações em júri. Lógico. Todos nós aqui, vocês que estão me ouvindo em casa, na sua grande maioria cidadãos de bem, pode dizer, eu não vou cometer um crime de furto, não vou roubar ninguém. Mas o homicídio, gente, é impossível. Todos nós estamos sujeitos a cometer, seja com a intenção, no calor do momento, ou seja no volante, em cima de uma motocicleta, em cima de um trator que está lá no sítio e acaba atropelando o outro funcionário. E nesse desgraçado dia, Luiz, quem vai estar do lado daquele réu sentado? Isso aí que você diz é o seguinte, não é? Eu chamo de jogo de máscaras. Porque o cidadão que ele trabalhou o dia inteiro, ele está confortável, ele sentou no sofá dele, vai jantar, etc. Ele liga a TV, pau. Ele vê uma notícia, fulano está sendo preso, etc, etc. Nesse momento, ele veste a máscara da hipocrisia. Isso. E ele diz o quê? Bem feito, tem que estar lá mesmo. Quem que é o canalha do advogado que está lá defendendo? Olha, como é que o advogado pode defender um vagabundo desses? Ele está com a máscara da hipocrisia. Só que a vida dá, nega e tira. Esse mesmo cara que falou essas mesmas coisas, que apedrejou o advogado, que maltratou a classe em algum momento da vida, quando a vida bate na porta dele, e ele precisa de um advogado, ele tira a máscara da hipocrisia e coloca a máscara do devido processo legal. Isso. Aí o advogado é a última esperança dele. Justo. Aí o advogado é o cara que ele vai buscar, que ele vai ligar à meia-noite, que ele vai ligar de manhã, que ele vai estar com insônia, ele vai querer saber do processo. Com certeza. E isso, o cidadão que está ali na casinha dele jantando, um dia inteiro de trabalho, mas também autoridades, né? Também autoridades, políticos, o cidadão no geral, né, Luiz? geral. Então, por isso que eu acho que, e ainda mais o advogado, que você pode discordar de mim, se você achar pertinente, mas assim, o advogado que escolhe a área criminal, esteja preparado e atue com dedicação e responsabilidade, né, Luiz? Porque é uma área extremamente complexa e muito importante, que lida com o bem mais precioso, que é a liberdade humana. É a liberdade. Né? Então, assim, deixar esse recado para que todo mundo que quer escolher a área criminal esteja preparado. É difícil, é complicado, mas não é possível. Não, porque a área criminal ela é um ecossistema, como tudo aquilo que você vai se dedicar. E você tem que se adaptar àquele ecossistema que você está. Como é que você se adapta? Você está no meio de pessoas ali que estão sendo acusadas dos mais diversos crimes. Só que você não está sendo acusado de nada. Você está ali para defender o direito daquelas pessoas. E estar nesse ecossistema te possibilita um conhecimento humano muito grande. Com certeza. Porque a pessoa te procura no pior momento da vida dela. Sim. Ela precisa de uma palavra, Com certeza. ela precisa de um conselho, uma orientação, ela precisa de um profissional que vai dar o sangue por ela. É isso que ela precisa. E no direito criminal, evidentemente, a pessoa que quer fazer parte disso não pode ter corpo mole. Com certeza. Você não pode ter medo de gente que fala alto, você não pode ter medo de estar na madrugada acompanhando uma busca e apreensão. Não pode ter medo de falar não para certos pedidos que Exatamente. se faz. Que às vezes você pode sim cometer um crime e às vezes até sem perceber, né, Luiz? Então ter esse feeling Cuidado, de cuidado, responsabilidade, respeito. Você pode jogar fora uma carreira por um deslize. Você pode ter sido correto por 50 anos na sua vida. vai ser lembrado pelo deslize. segundo de besteira é o que vai te marcar. Com certeza, com certeza. Mas então, Luiz, infelizmente, nosso tempo já chegando ao fim, temos muito mais a tratar, né? Já deixei o convite para você também, fora aqui das câmeras, refaço aqui em público, para o registro, para o devido registro. Você também, eu quero que você retorne aqui outras oportunidades para trazer muitas outras informações, inclusive, tocando um pouquinho nesse assunto, infelizmente, às vezes temos até um preconceito no próprio Poder Judiciário, né, Luiz? Uhum. Então é uma discussão também que nós temos muito a tratar ainda, muito ao que melhorar também, né? Em Apucarana, estamos muito bem servidos, né? Mas assim, não é só aqui que nós... É que o advogado trabalha, o advogado tem o direito de trabalhar pelo Brasil todo, né? Uhum. Você, na sua experiência, já sentiu que às vezes é mais difícil o acesso com um juiz de primeiro grau, que é Apucarana, a região, não especificamente, né, Apucarana, mas assim, de primeira instância, ser muito mais difícil o acesso com ele do que com o ministro da Justiça? Isso eu já até comentei já em outras oportunidades. É mais fácil você ser recebido
por um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque às vezes por um juiz de primeiro grau de interior do mundo. Então, às vezes, existem pessoas que não se conscientizam do seu papel, não se conscientizam da relevância que elas têm na sua comunidade. Se o advogado vai conversar com o magistrado, vai despachar algo, evidentemente é algo relevante. Ele precisa falar Não vai lá pedir como deve agir na ação, né? Além de quê? Além de ser um direito do advogado, um dever do juiz de receber. Como você disse, aqui em Apucarana, para nossa sorte, nós estamos muito bem servidos. Com certeza. Com pessoas, com magistrados conscientes de seus papéis. Com certeza. Pessoas já de carreira, pessoas talhadas para a finalidade, para a arte de julgar. Sim. Agora, infelizmente, a gente roda o Brasil inteiro. E às vezes um município de 10 mil habitantes, com um único juiz para todas as varas, o cara, ele é impossível, ele acha no direito de não te receber. Impossibilita, né? Aí você vê Deixa pro estagiário falar dentro, pro assessor dele, né? Que merece nossos respeitos claro, também. merece. Lógico, mas assim, tem assuntos que tem que ser tratados diretamente com aquele que julga, né, Luiz? Mas na semana passada você tem que ter um mínimo de noção. Na semana passada estava no Supremo Tribunal Federal em conversa com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas olha que discrepância. Um caso assim, pessoas ocupadas, mas dedica-se um tempo a dar atenção para aquilo que o advogado está falando. Porque eu não falo nome próprio. Não é a pessoa, não é o CPF Luiz Fernando. Não, eu não falo nome próprio. É o AB Luiz Fernando. A ordem está ali me certificando a validade do meu trabalho e eu estou falando em nome de quantas pessoas que me outorgaram a procuração para falar em nome delas. Olha que coisa interessante. E o magistrado parar para analisar isso, opa, estou recebendo, não é o advogado. É uma comunidade que está vindo falar comigo. Estão batendo na porta do judiciário. É uma instituição, né? Com certeza. Com certeza. E Luiz, agora já entrando, caminhando para o fim, olhando para a sua câmera ali, deixa um recado aí para todo esse povo que nos assiste aí, cada vez aumentando mais a nossa audiência, mas aquele cidadão, não só aquele de status, aquele que já tem condição financeira, mas todos. Que conselho você poderia deixar para esses aí, que também almejam ser advogado e almejam ter, independente da profissão, ter sucesso? Olhando para sua câmera aqui, aquela ali, vamos lá. Antes de encerrar, eu quero te agradecer uma vez mais pela oportunidade, pela participação, te felicitar, que é um bate-papo muito agradável, uma conversa realmente com relevância. Fiquei muito feliz de participar desse bate-papo, por esses minutos. E realmente, tá de parabéns a estrutura que você montou, toda a equipe aqui que te auxilia, as pessoas que fazem parte para colocar em ação esse programa e que continue sendo esse advogado que você é, essa pessoa valorosa, pessoa de princípio, alguém que realmente faz a diferença aqui na nossa comunidade. Agora, essa é a lente da verdade, né? Agora vai lá. E como o Paulo falou, as pessoas, os jovens, os advogados, aqueles que estudam, que querem fazer o curso de Direito ou que estão finalizando o curso de Direito, tudo é possível para aquele que se esforça, para aquele que se dedica, para aquilo que se empenha, sobretudo para aquele que sonha, para aquele que tem um objetivo de vida. Eu gosto muito de uma frase de Amir Klink, uma feliz frase de Amir Klink, que diz o seguinte: na vida, o maior naufrágio é não partir. De modo que nós temos diariamente a escolha de partir pelo caminho da educação, de partir pelo caminho correto, da dedicação e de plantar, para um dia possamos colher. Mas dedique-se, estude, empenhe-se e, sobretudo, tenha fé em Deus e a fé em você que tudo vai dar certo. Assim, Luiz Fernando, só retornando aí as palavras que você dirigiu a mim, agradeço imensamente pelas palavras. Eu acredito que o elogio sempre é bem-vindo também, né? A gente só tem que tomar um cuidado de não subir nesse e acabar perdendo a nossa essência, a nossa humildade. Mas agradeço que assim também todo o esforço, toda a dedicação que a gente coloca na nossa profissão, para educar nossos filhos, para ser um bom cidadão, às vezes ter um pouquinho de reconhecimento é importante, né? Que é o que falta, né? Para criticar a gente tem vários, mas às vezes um elogio sincero de um amigo, né? Que às vezes a gente fica até meses sem se falar. Muito. Diante aí aos compromissos nossos, mas com certeza a amizade é sincera, a amizade é pura e a gente vai levar aí pelo resto de nossas vidas, né? Que Deus quiser. E mais uma vez, parabéns por ser esse profissional também tão dedicado, tão honesto com seus clientes, na representação aí dos seus representados. E siga também nesse caminho que você também, com toda certeza, nasceu para isso. E se mantenha focado aí que com certeza Deus vai continuar lhe abençoando. E até vou dizer uma coisa aqui para vocês, que é um pouquinho mais pessoal, e eu sei que você não vai se importar. Estive conversando com a minha esposa esses dias atrás, vendo uma série televisiva,
E na série televisiva nós percebemos que toda vez que o rapaz ia com a família jantar em restaurante público, em qualquer lugar, ele antes fazia uma oração. Lembrei de você naquele exato momento, que você, além de um grande profissional, um grande cidadão, você é muito respeitoso com Deus, né? com a palavra de Deus, com o que ele deixou de ensinamento. E você, com certeza, foi um dos que me ensinou a sempre agradecer antes de qualquer alimentação que eu vou me servir. Você que ensinou. Isso em restaurante, na faculdade, você era o único que eu via. Falava, pô, esse cara tá fazendo oração ali antes de comer. Então isso também eu acho que é legal a gente deixar isso para todo mundo, que isso aí me fez lembrar, né? E estendi o convite a você, que tinha feito outras vezes, você estava em compromisso, mas assim, lembrando disso na série, eu falei, pô, Luiz Fernando é o único cara que eu conheço que ele faz oração antes em restaurante público, em lanchonete, comer uma coxinha e ele tá lá orando quietinho aqui, rapidão. E isso, não é verdade? Sem exagero nenhum, né? É verdade, então, é verdade. Com certeza é um ensinamento cristão aí, um berço cristão que você teve, né? Parabéns aos seus pais por terem ensinado isso. E, se você tem ideia, temos a mesma idade e eu aprendi com você isso, que antes eu fazia oração à noite ou de manhã. Falei, pô, na verdade, na comida eu não faço, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal nisso também, né? Parabéns por ser assim. Encerro aqui mais um episódio, acredito que extremamente informativo para vocês. Gente, não caiam no conto do vigário, em fake news, busquem por informações. Atualizem-se, vão lá, verifiquem em outros sites se é verdade. Não acreditem em mentiras aí lançadas ao vento. Isso é prejudicial para um Estado democrático de direito. Estive aqui hoje com o Luiz Fernando, agradeço a audiência de todos vocês. Continue nos seguindo na nossa página do Instagram, na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube, Programa do Paulinho, canal 38, que a sua inscrição e o seu like é o seu pagamento que você está fazendo para nós aqui, para o meu querido Fontana aqui, que é o meu produtor, o meu editor. Meu agradecimento sincero a ele também. E com certeza iremos continuar com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, trazendo essa qualidade tão grande que nós estamos conseguindo trazer desses profissionais, amigos e, mais importante, todos apucaranenses, né? E é apaixonado pela nossa cidade também. Estamos aí também com o aniversário da cidade nesse mês. Meus parabéns à Apucarana, meu parabéns aí, sinto orgulhoso de ser apucaranense. Não vou abrir mão dessa terra. Luiz Fernando também, Luiz, só finalizando aqui. Está em Brasília, mas não abre mão de Apucarana, né? As raízes são apucaranenses. As raízes estão aqui, por mais que surja oportunidade, estamos aqui, né? As raízes são fortes. Isso, com certeza. Então, um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus e um forte abraço.